Bom dia, Igreja Presbiteriana Gileade, que alegria, mais um domingo estarmos juntos para cultuarmos a Deus, mesmo de forma remota. Junte-se aí à sua família, aos seus queridos, para que você possa desfrutar desse momento e cultuar mesmo na sua casa e conectado com os demais irmãos online, a gente possa juntos cultuarmos a Deus. Queria trazer uma palavra rápida de esperança para a igreja. Temos visto o agir de Deus no nosso meio, temos visto o agir de Deus nas nossas próprias vidas, e isso tem mobilizado a nossa igreja a ser mais piedosa no carinho, no cuidado, na atenção com o próximo. Então, queria fazer uma oração para a gente começar esse nosso momento de culto. Convido você também a estar prestando bastante atenção no que a gente estiver fazendo aqui juntos, né? Faça conosco, se envolva. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque mais um domingo nós podemos estar juntos. Lamentamos muito, Pai, o fato de não podermos estar presencialmente juntos. Mas sabemos, Pai, que a esperança de estarmos juntos cresce a cada dia. E pedimos a Tua intervenção nesse sentido. Que a Tua paz e a Tua graça, Pai, sejam derramadas sobre nós e que nesse domingo nós possamos, como igreja, nos apegarmos ao Senhor, à Tua palavra, nos apegarmos, Pai, à adoração que nós devemos a Ti e cultuarmos ao Teu nome. Que este momento que nós teremos juntos agora seja um momento, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e que nós tenhamos, Deus, corações sinceros, prostrados a Ti. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada lar aqui, cada família aqui representada, e que cada um possa estar em espírito e em verdade Te adorando. Que seja um momento agradável, Pai, um momento de honestidade da nossa parte, e que nós possamos ansiar mais ainda a volta de estarmos juntos. Pedimos a Tua interferência nesse sentido também, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. No nome de Jesus. Amém. Passo a palavra então para o nosso grupo de louvor. Que Deus te abençoe e cultue a Deus com a sua família. Um abraço. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei. Com toda força e poder, e agora exaltado, e a chave do inferno em sua mão.
nega voz adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Nega voz adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Nega a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. É o Senhor e digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre suas vidas. Nós vamos orar depois desse tempo de louvor. Eu te convido a esse momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado pela oportunidade de louvarmos o teu nome, bendizermos ao Senhor, ainda que distantes uns dos outros, Senhor, mas podendo te adorar, te bendizer. Senhor, nós agora iremos ler a tua palavra e clamamos ao Senhor que ilumine o nosso coração na ação do teu Espírito Santo para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de eu ler o texto bíblico com você e juntos ouvimos a proclamação da mensagem, deixa eu dar um recado aqui, porque tem gente que às vezes ali na oração final já acaba desligando, né? Então deixa eu aproveitar agora. A partir do domingo que vem, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais na Universidade Mackenzie, no campus Consolação, no auditório da Escola Americana. Então a gente está retornando no próximo domingo aos cultos presenciais, agora que o governo do estado de São Paulo autorizou a realização dos cultos. Então eu te convido a estar com a gente lá. É um auditório amplo, mesmo com a distância regulamentar, com todas as medidas sanitárias, ainda assim cabem cerca de 90 pessoas lá, com a maior segurança. Então você está convidado a estar com a gente lá. A gente vai ter a aferição de temperatura, álcool gel, a distância de 1,5 m entre cada pessoa, em um espaço com circulação de ar. Então eu te convido para estar com a gente na celebração do culto ao Senhor no próximo domingo da Igreja Gileade. Nós estamos no terceiro domingo do período da Páscoa. A Páscoa, como a gente falou nos últimos domingos, ela não é apenas uma celebração, uma festa em que nós celebramos um domingo. Na verdade, assim, deixa eu te falar, a Páscoa ela é uma festa anual, né, na medida em que uma vez por ano a gente se lembra diretamente da ressurreição de Jesus. A festa ela também é um período. Então é esse período entre a celebração da ressurreição e o domingo de Pentecostes. Então durante todo esse período nós chamamos de período pascal. Hoje é o terceiro domingo do período da Páscoa. Mas a Páscoa também é uma festa semanal, né? Porque sempre que nós nos reunimos aos domingos para celebrar o nome do Senhor, nós celebramos ali também a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos ali também a ressurreição do Senhor. Mas estamos nesse período do ano que é conhecido como período pascal, né? Entre a celebração da ressurreição e o dia de Pentecostes. E nesse terceiro domingo do período da Páscoa, em que enfatizamos a mensagem da ressurreição de Jesus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24. Nós vamos ler os versículos do 36 até o versículo 48, tá? Lucas 24, do 36 ao 48. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse:
tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Que o Senhor nos edifique com a leitura, com a proclamação de sua santa palavra. Deixa eu começar a nossa conversa nessa manhã falando sobre identidade. Se alguém perguntar para você qual é a sua identidade, qual vai ser a resposta que você vai dizer? Provavelmente você pode dar o número da sua carteira de identidade, né? Ou talvez você vá pensar em algo que mostre quais são as suas características, né? É disso que a gente está falando quando nós conversamos sobre identidade. Mas se você olhar lá para a sua carteira de identidade, você vai perceber no seu nome, né? Na carteira de identidade a gente tem filiação, né? E além da filiação do seu pai e da sua mãe, quando você olha para o seu nome, para o seu sobrenome, você identifica ali um pouquinho daquilo, você encontra ali um pouquinho daquilo que lhe dá a sua identidade. Então veja o meu caso, né? Eu me chamo Christian Davi Soares Bittencourt. Soares e Bittencourt contam um pouquinho da minha história para que eu fosse quem eu sou hoje. Então Soares me remonta à família da minha mãe, Bittencourt me remonta à família do meu pai, e essas histórias, e ambos têm também as suas histórias, essas histórias, esse feixe de histórias converge até a mim, converge até a minha pessoa, ao meu ser, a minha identidade. Percebe? Conversar sobre a identidade da gente é conversar em alguma medida sobre a nossa história, sobre o que se passou no passado para que a gente viesse a ser o que a gente é hoje. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? Porque eu julgo que em textos como esse que acabamos de ler, de Lucas capítulo 24, nós encontramos um pouquinho da nossa identidade. Da nossa identidade enquanto cristãos, da nossa identidade enquanto igreja de Jesus Cristo. Por que textos como estes apontam para a nossa identidade? Porque textos como estes apontam para a nossa história. Nós estamos aqui contando a nossa história como igreja, que começa aqui, com Jesus Cristo ressuscitado, reunindo os seus discípulos, transmitindo as últimas informações. Se você lembrar que Lucas, o evangelista, o mesmo que escreve esse evangelho que acabamos de ler, é aquele que escreve também Atos dos Apóstolos. Então a gente está no finalzinho do evangelho e no começo de Atos aqui. A gente está no finalzinho do ministério terreno de Jesus e no início do ministério da igreja. A gente está vendo Jesus reunindo os discípulos e dizendo: vocês agora continuam a minha história. Então essa história é a nossa história. Há quase 2000 anos atrás, aquele grupo de pessoas que continua a missão de Jesus Cristo, aquele grupo de pessoas é o grupo de pais e mães espirituais de cada um de nós, é a nossa história sendo contada. E onde está a nossa identidade nessa história? Eu creio que a nossa identidade está nessa história de maneira muito especial no que Jesus Cristo diz no verso 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus identifica aquele grupo de discípulos, aquele grupo primitivo da igreja. Jesus identifica aquelas pessoas como testemunhas. Então, meu irmão, minha irmã, eu já posso resumir aqui a mensagem dessa manhã. Se você entender isso e viver isso, eu já me dou por satisfeito. A nossa identidade enquanto cristãos é a de testemunhas. É isso que nós somos. É isso que a nossa história conta. Toda essa história passada
que chegou até esse momento, que nos encontrou aqui onde nós estamos, a história dos homens e mulheres comprometidos com o Senhor no passado, que nos legaram esse testemunho de fé e nos fizeram chegar aonde estamos hoje. Toda essa nossa história nos aponta para uma identidade. Vocês são testemunhas. Testemunhas do quê? É a pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Ok, pastor, eu entendo que eu sou testemunha. Tudo bem, eu entendo que Jesus Cristo está dizendo nesse texto que os discípulos são testemunhas, que essa é a identidade da comunidade dos seguidores de Jesus. Mas nós somos testemunhas de quê? Então deixa eu compartilhar de uma série de coisas, tá? Acima de tudo, nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado, né? Mas deixa eu compartilhar algumas coisas das quais nós somos testemunhas e precisamos testificar hoje. Então, em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Nossa identidade como seguidor de Jesus Cristo é a de testemunha. Nós testemunhamos para as pessoas coisas que nós experimentamos. Nós testificamos para as pessoas verdades que nós vivemos. Não dá para entender um cristão que não compartilhe daquilo que ele é em Cristo, daquilo que ele recebeu em Cristo e daquilo que ele receberá em Cristo. Não há como entender um cristão que não compartilhe tudo isso com as outras pessoas, porque nós somos testemunhas. Então, testemunhas de quê? Bem, em primeiro lugar, nós somos testemunhas de que Jesus Cristo veio trazer paz para nós. Deixa eu começar por aqui. Somos testemunhas de que Jesus Cristo veio trazer paz. Essa é a nossa história. A gente precisa anunciar isso para as pessoas. Os discípulos estão ali atemorizados, né, fechados num cômodo. Eles já ouviram os primeiros relatos de que Jesus Cristo havia ressuscitado, mas Jesus ainda não havia aparecido para todos. Então, de repente, Jesus aparece e diz: paz seja com vocês. Essa era uma saudação comum daquela época, mas certamente Jesus está querendo dizer mais do que simplesmente uma saudação comum aqui. Nessa primeira aparição como ressuscitado para todos os discípulos, Jesus Cristo diz paz, porque é isso o que ele veio trazer, paz. E nós somos testemunhas dessas coisas. Nós precisamos dizer para as pessoas que o nosso Cristo é aquele que veio nos trazer paz. Meu irmão, Jesus veio trazer paz com Deus. O apóstolo Paulo ensina isso, né? De que agora que nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Ou seja, o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Nós vivíamos por nossa conta e risco. Antes de conhecer a Jesus, nós vivíamos segundo a nossa própria vontade. E a nossa própria vontade sempre nos levou para a perdição. Essa é a história da humanidade desde a queda dos nossos pais, em Gênesis capítulo 3. Essa é a nossa história. A gente se afasta de Deus e a gente encontra a perdição. A gente se afasta de Deus e a gente encontra todas as coisas ruins que podem advir do nosso pecado. Então, quando Jesus Cristo vem e morre naquela cruz, ele nos justifica e, segundo ensina a palavra de Deus, ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos traz paz com Deus. Meu irmão, hoje você pode viver em paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. O seu pecado não faz mais separação entre você e Deus. A gente precisa dizer isso para as pessoas, né? Somos testemunhas da paz que Jesus Cristo veio trazer. Jesus Cristo veio também trazer paz para as outras pessoas, da gente com as outras pessoas. Jesus Cristo veio fundar uma comunidade de paz, né? Quando ele diz para aqueles discípulos, paz sejam com vocês, ele também está dizendo, gente, agora que eu morri, que eu proporcionei a reconciliação de vocês com Deus, vocês podem se reunir numa comunidade que experimenta o mesmo tipo de relação que eu tenho com o Pai. O tempo todo no ministério de Jesus ele está pontuando o fato de que nós devemos ser unidos, né? Especialmente o evangelista João mostra isso. Nós devemos ser unidos como Jesus Cristo é com o Pai. Ele diz, olha, assim como a minha morte garantiu que vocês pudessem estar reconciliados com Deus, promoveu a paz de vocês com Deus, agora eu quero que vocês vivam em paz também. Eu quero que vocês experimentem entre vocês o tipo de relação que eu tenho com o Pai, uma relação de amor, de acolhimento, de autodoação. Eu convido vocês a participar disso também. Então, nós podemos ter paz com as pessoas, podemos experimentar um modo de vida de verdadeira comunhão, de verdadeira intimidade, de verdadeira paz com as pessoas. No mundo onde as pessoas estão em guerra, umas com as outras,
O Senhor Jesus Cristo nos convida a viver uma comunidade em que os relacionamentos são pautados pela paz. Essa comunidade é a igreja. Ela é feita de pessoas imperfeitas, nem sempre a gente consegue viver essa paz, mas somos desafiados a experimentá-la. E a gente precisa dizer isso para as pessoas, que Jesus Cristo veio trazer a paz entre os homens. Veja, nós temos paz com Deus, nós temos paz com as outras pessoas e nós temos paz com a gente. Jesus Cristo veio trazer paz do ser humano com Ele mesmo. Você consegue perceber? Por quê? Porque na medida em que eu sei que eu fui reconciliado com Deus, na medida em que eu sei que a cruz me pavimenta o caminho em direção ao Pai, eu não recebo mais a culpa do pecado sobre mim. Os meus erros, as minhas frustrações, os meus fracassos não são mais um peso sobre mim, porque eu posso encontrar descanso em Cristo. Você consegue entender isso? Eu tenho paz verdadeira dentro de mim mesmo. Eu posso me reconciliar comigo mesmo. Eu posso olhar dentro para mim e ver, sim, eu sou pecador, eu ainda caio, eu ainda tropeço, mas eu tenho um Cristo para quem eu olho, para quem eu ergo a minha cabeça, dirijo o meu olhar, e eu estou sendo santificado, e eu estou me tornando cada vez mais parecido com Ele, então eu posso ter paz comigo mesmo. Jesus Cristo levou na cruz a culpa pelo meu pecado. Eu posso viver uma vida plena. Meu irmão, nós precisamos ser testemunhas disso. Porque tem muitas pessoas afundadas num mar de culpa, tem muitas pessoas desesperadas, vivendo um complexo depressivo terrível, por se julgarem as piores pessoas, por acharem que não há sentido para a vida delas, e nós somos porta-vozes da notícia que Jesus Cristo veio trazer a paz para a gente, reconciliação com o nosso mundo interior. Vocês são testemunhas, está dizendo Jesus nesse texto, essa é a nossa identidade, testemunhas de que Ele veio trazer paz, paz com Deus, paz com os outros, paz comigo mesmo. Mas somos testemunhas de mais coisas. Se você continua lendo o texto, então logo depois disso, eles acreditam que estavam vendo um fantasma, né, um espírito. Jesus Cristo diz, não, sou eu mesmo. Inclusive em carne e osso, né, mostra as mãos, mostra os pés, para que eles vejam os sinais da crucificação. E como se não bastasse, Jesus Cristo ainda pede um pedaço de peixe, né, e come com eles, né? Por isso que eu digo, o apóstolo Paulo ensina que Jesus Cristo representa as primícias dos que dormem. Nós vamos ressuscitar assim como Jesus Cristo ressuscitou. E se ele comeu um pedacinho de peixe assado depois que ressuscitou, eu creio que depois que eu ressuscitar eu também vou poder comer alguma coisa no céu. Você pode dizer amém, meu irmão, aí da sua casa? Que beleza! Mesmo depois de ressuscitados, eu creio que vai rolar um churrasquinho no céu. Não sei se vai ter, mas estou pedindo a Deus desde já para que tenha, né? Mas veja, Jesus Cristo está dando sinais para os discípulos nesse texto de que Ele ressuscitou realmente, de que Ele venceu a morte. Vocês são testemunhas dessas coisas, diz o Senhor Jesus. Nós somos testemunhas de que com a morte de Jesus Ele nos deu a paz, e nós somos testemunhas de que Ele venceu a morte com a sua ressurreição. Nós estamos no período da Páscoa, nós estamos no período em que a mensagem central é a ressurreição, e é preciso dizer isso para as outras pessoas. Irmãos, nós estamos caminhando aí para 400 mil mortes somente de Covid em pouco mais de um ano de pandemia. E tantas outras pessoas que têm perdido a vida, e tanta situação de violência no nosso país. Um espírito de morte que caminha de maneira avassaladora, trazendo medo e insegurança às pessoas. Pois é tempo de dizer para todos que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte na cruz. Quando Ele ressuscitou, Ele trouxe para nós a mensagem de que o último inimigo que precisava ser derrotado foi derrotado. Ele venceu a morte. Eu não preciso mais ter medo da morte, porque o meu Cristo venceu a morte por mim. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. E quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, quando eu morrer, eu sei que eu viverei para sempre com o meu Senhor. Essa é a mensagem que Jesus Cristo veio trazer com a sua ressurreição. Nós somos testemunhas dessas coisas. Precisamos dizer para as pessoas que a morte não tem a palavra final. Ao contrário, que o nosso Senhor Jesus venceu a morte. E que isso nos faz encarar a vida com um ânimo renovado. E isso nos faz dar um novo sentido para a vida. Veja, Jesus Cristo chega para os discípulos e diz aqui assim, olha, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Aí começa, o texto bíblico diz no verso 45, que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja,
A ressurreição de Jesus dá um novo sentido para aquela comunidade, faz eles encararem a vida de uma outra maneira, e assim é com a gente também. Quando a gente entende que Jesus Cristo venceu a morte, que ele ressuscitou, a gente entende que pode viver a vida de uma nova maneira, encarando as dificuldades e as alegrias com um novo olhar, na certeza de que somos guardados pelo Senhor que venceu o mais terrível dos inimigos, que é a morte, para que nós tivéssemos a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte. Nós somos testemunhas dessas coisas. Nós precisamos dizer a todos que o nosso Rei venceu a morte. Nós precisamos dizer a todos que nós vivemos a essência da vida, porque seguimos ao Cristo ressuscitado. O texto bíblico começa a dizer, então, Jesus começa a pregar para eles ali, deve ter sido um encontro fantástico. Jesus começa a ministrar para eles, dizendo, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e ele começa a dizer as coisas que a palavra do Senhor dizia. Né? O que Jesus Cristo está falando aqui é que as escrituras se cumpriram e dão testemunho dele. Então nós somos testemunhos de que Jesus Cristo veio trazer a paz, de que a ressurreição dele representa a vitória da vida sobre a morte, e nós somos testemunhas do fato de que nós podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Jesus Cristo está dizendo, se você olhar para a Bíblia, ele está falando isso para os discípulos, se você olhar para a Bíblia que eles tinham na época era o Antigo Testamento, né? Então ele está falando de Moisés, profetas e os Salmos, é uma forma de retratar o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham na época. Jesus está dizendo, se você olhar para a Bíblia, você vai me ver ali, a Bíblia dá testemunho de mim. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, né? Nós somos cristãos, viu, gente? Nós não somos judeus. Nós olhamos para o Antigo Testamento com as lentes da cruz de Cristo. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Jesus ali, porque ele mesmo ensinou que as Escrituras dão testemunho dele. Eu estava vendo essa semana, eu e a Silvânia estamos assistindo uma série que se passa em Jerusalém, né, numa comunidade de judeus ortodoxos, e eu estava vendo essa semana que tem um grupo de cristãos, por exemplo, que tem usado o talit. O talit é aquele chale de oração dos judeus, não sei se você já viu, né? Ele é branco e alguns usam com os detalhes em azul e ele tem umas franjazinhas lá embaixo. E eu estava vendo que muitos cristãos estão comprando aquele talit para fazer as suas orações. Meu irmão, você usa o que você quiser, certo? Você tem o direito de usar o que você quiser. Mas achar que nós precisamos cumprir alguma lei ritual do Antigo Testamento é não entender que o Antigo Testamento, na verdade, fala sobre Jesus. Jesus que cumpriu toda essa lei cerimonial. Jesus que, de maneira perfeita, cumpriu todo esse ritual do Antigo Testamento. Então, meu querido irmão, nós somos testemunhas do fato de que a Bíblia apresenta de maneira clara quem é Deus para nós. E além disso, o que mais que a Bíblia apresenta, né? Jesus Cristo diz, olha, a Escritura já dizia que o Cristo havia de padecer, ressuscitar, que em seu nome deveria ser pregado arrependimento de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ele encerra dizendo, nós somos testemunhas do fato de que a Bíblia nos apresenta Deus, a Bíblia nos deixa conhecer Deus por meio de Jesus Cristo, mas a Bíblia também nos dá uma missão. Nós somos testemunhas do fato de que ganhamos uma missão em Cristo. Que missão é essa? Anunciar, pregar a mensagem do arrependimento, o perdão pelo arrependimento, ou seja, pregar o Evangelho, pregar o fato de que Jesus Cristo veio, entregou a sua vida na cruz para nossa redenção e ressuscitou, vencendo a morte e assim nos trazendo vida. Nós somos testemunhas dessa mensagem para todas as nações, está ensinando Jesus. O Evangelho termina com essa marca missionária dirigida a todas as nações. Então, meu irmão, nós somos testemunhas de que precisamos cumprir essa missão. E que missão é essa? A de sermos testemunhas da salvação oferecida em Jesus Cristo. A gente precisa anunciar o Evangelho a quem está ao nosso lado, a quem caminha com a gente, anunciar o Evangelho promovendo o bem às outras pessoas, mostrando o caráter de Deus através das nossas nações, das nossas ações, anunciar o Evangelho através da proclamação da mensagem salvadora de Jesus Cristo aos nossos vizinhos, na nossa cidade, no nosso estado, em todo o nosso país e por todas as nações onde o Senhor nos enviar. Nós somos testemunhas. Essa é a nossa identidade. Você consegue entender, meu irmão, para onde que a Escritura está nos apontando nessa manhã? A Escritura está contando a nossa história.
Como eu disse no início, essa é a nossa história. É como se a gente estivesse olhando a nossa carteira de identidade e vendo ali os nossos pais espirituais, o nosso pai, a nossa mãe espiritual. É como se a gente estivesse vendo a história da nossa família espiritual ali. O começo da igreja, o começo dessa comunidade, a partir dessa última conversa de Jesus com os seus discípulos. E ali naquele momento, Jesus Cristo, no versículo 48, diz qual é a identidade deles e, por conseguinte, qual é a nossa identidade. Nós somos testemunhas. Nós somos pessoas que vão compartilhar essa verdade com as outras pessoas. Testemunhas do fato de que Jesus Cristo veio trazer a paz com Deus, a paz com o meu irmão e a minha paz interior, a reconciliação de mim comigo mesmo. Testemunhas do fato de que nós podemos saber que cremos num Jesus Cristo que venceu a morte ao morrer na cruz. Testemunhas do fato de que Jesus Cristo não ficou no sepulcro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Testemunhas do fato de que a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória também. Jesus Cristo está vivo hoje e traz vida a todo aquele que o aceita em seu coração. Testemunha do fato de que podemos saber quem é Deus ao olhar para a Bíblia. Testemunhas do fato de que Deus se revela em Cristo e a Escritura dá testemunho de Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos falando de Jesus. Então podemos conhecer quem Deus é e podemos apresentar Deus para as outras pessoas, porque as Escrituras dão testemunho da revelação de Deus, que é Jesus. E somos testemunhas do fato de que Ele nos chamou para nos dar uma missão. A missão de pregar o Evangelho em todo o tempo, a todas as pessoas, para a glória de Deus. Meu irmão, essa é a sua identidade. Sabe, você é mais do que um professor, você é mais do que um advogado, você é mais do que mãe, você é mais do que pai, você é mais do que um empreendedor, seja lá qual for o elemento que você considera como seu padrão de identidade, você é mais do que isso. Você é testemunha de Jesus Cristo, da paz que Ele veio trazer, da vida que Ele veio trazer, do retrato de Deus que Ele traz consigo por meio da sua palavra e da missão que Ele nos confiou, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos dê graça de sermos estas testemunhas, para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo de meditação na Tua Palavra, obrigado por mais essa oportunidade de olhar para a Sagrada Escritura e de ver ali um ensinamento de Deus para nós. Hoje, Senhor, olhamos para a Tua Palavra e ouvimos Jesus Cristo dizer para cada um de nós, vocês são testemunhas dessas coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos testemunhas da salvação que Jesus Cristo veio trazer. Ajuda a nossa igreja a ser uma comunidade de gente que encontrou o seu papel no mundo como testemunhas de Jesus Cristo e que querem compartilhar a todos de que há uma possibilidade de ter paz com Deus, de paz com os outros, de paz consigo mesmo por meio de Jesus. Compartilhar com todos que não precisamos temer a morte, porque Jesus Cristo veio trazer a vida por meio de sua ressurreição. Compartilhar conosco que nós podemos saber quem é Deus quando olhamos para Jesus revelado em sua palavra. Compartilhar com os outros que a nossa vida não é uma vida sem propósito, ao contrário, que a gente veio para esse mundo com uma missão de testificar, de testemunhar, de compartilhar o Evangelho, a boa notícia de que há salvação em Jesus Cristo. Senhor Deus, guarda-nos na Tua paz, abençoe aqueles que estão enlutados, traga o consolo, abençoe aqueles, Senhor Deus, que estão enfermos, trazendo cura, abençoe aqueles especialmente que estão lutando com a Covid, Senhor, uma doença tão traiçoeira, Senhor, então cuida, abençoe, traga paz, abençoe a nossa igreja, ajuda-nos, Senhor, aos poucos a retomar a nossa vida normal, ajuda-nos como comunidade a cumprir o chamado que o Senhor tem feito a nós. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. É o pedido que fazemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu irmão? Dê um abraço aí em quem está ao seu lado, representando assim um gesto de paz e de comunhão da nossa igreja e repetindo, no próximo domingo a gente retoma os nossos cultos presenciais na Universidade Mackenzie, Campus Consolação, no auditório da Escola Americana, com aferição de temperatura, com álcool gel, com a distância mínima entre as pessoas, com circulação de ar,
num espaço que vai caber todo mundo sem problema. Então você pode vir sem medo, pode até trazer um convidado também, que vai caber todo mundo ali, e nós estaremos juntos ocupando, né? O auditório cabe ali mais de 200 pessoas, né? E a gente vai ocupar um número bem menor do que esse, então pode ficar tranquilo, tá bom? Todas as medidas sanitárias serão cumpridas e a gente vai ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, de bendizê-lo nesse tempo. Então que Deus abençoe a sua vida.